Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Gospeltech 316, Alessandro Moraes. Espero que hoje vocês estejam preparados para nós vermos juntos a aula de número 49 do curso Alicerces Firmes, da Criação a Cristo. É um curso de 50 lições, então nós estamos aí na penúltima lição, na penúltima semana. E, enfim, quero agradecer aí a todos vocês que durante quase esse um ano de aula estiveram juntos, semana após semana, junto comigo aqui na telinha, aprendendo mais sobre a palavra de Deus, aprendendo mais sobre o manual da vida, sobre as palavras que Deus deixou para nos orientar, para nos ensinar, para nos mostrar o caminho, né? O caminho da salvação, o caminho do arrependimento, o caminho que é o caminho do bem, o caminho onde nós aprendemos a amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos, né? Espero que vocês tenham passado uma ótima semana, em nome de Jesus. Hoje é dia 21 de março de 2021, né, o dia que eu estou gravando essa aula, um domingo à noite. Então nós estamos aí só para relatar, né, não sei quando que você vai assistir esse vídeo, daqui um mês, uma semana, um ano, 2 anos, três, enfim. Mas nesse momento nós estamos passando por um período bem delicado, a situação, né, no Brasil referente à pandemia, referente à Covid, realmente não está para brincadeira, né? Assim, eu tenho minha opinião sobre a parte de lockdown, sobre a parte de isolamento, tudo isso, tá? Não quero dar minha opinião aqui para não ir contra a sua, mas eu só quero que você realmente é, faça-se, faça uso daquilo que a gente já conhece, né? Das proteções que a gente já conhece, que é usar a máscara, que é usar o álcool em gel, que é procurar não levar a mão, né? No rosto, seja na boca, no nariz, nos ouvidos, nos olhos, evitar o máximo possível isso aí. Também evitar aglomerações, né? Festas, enfim, tudo que a gente pode evitar, vamos evitar, tá, pessoal? Porque realmente tem muitas pessoas morrendo por falta de cuidado, muitas pessoas morrendo por falta de vagas nos hospitais, né? Não é só a mídia que tem dito isso, mas muitos colegas do Brasil afora aí que eu tenho conversado têm passado essa situação. Em todo lugar, em toda cidade, as situações não está boa, né? Todos os hospitais estão com lotamento acima de 100% e tudo isso. Enfim, a única coisa que eu posso te aconselhar é que o tratamento precoce, né? O que é o tratamento precoce? Nos primeiros sintomas que você tiver, seja nariz escorrendo, seja garganta raspando, seja dor de cabeça, dor no corpo, é importante que você já entre com as medicações do tratamento precoce. Você procure, lógico, procure um médico, né? Tem que procurar ajuda médica, mas entre com os medicamentos para tratamento precoce, porque eles ajudam muito na recuperação das outras fases, né, da COVID, que a COVID tem 3 fases, fase 1, 2 e 3. Então, se você começa a tomar os medicamentos precocemente, logo no primeiro dia dos sintomas, você consegue ter uma recuperação muito melhor, tá? Isso evita até internações, evita diversas coisas. Mas enfim, né? Nós temos que dar glória a Deus por aquelas pessoas que estão se recuperando, né? Que estão internadas, mas Deus permite sair. Foi o caso do meu pai, que saiu essa semana do hospital, né? Um grande beijo, meu pai, se estiver vendo esse vídeo. Agradeço a Deus pela vida dele. E por outras pessoas, né, a gente pede a Deus que realmente conforte o coração, que dê forças para enfrentar o luto, né, que muitas pessoas também são internadas e não estão resistindo, né, infelizmente estão falecendo. Também tivemos um caso essa semana aí que passou, né, foi o marido da minha prima aí que faleceu, veio a falecer.
Então a situação realmente, pessoal, está complicada, né? Mas, como eu sempre falo, vamos fazer nossa parte e do restante, Deus está no controle de toda a história, né? Deus está no controle de tudo, ok? Bom, então vamos estar dando início aí a nossa revisão da aula de número 48, da aula passada, através das nossas perguntas e respostas, né? Através das perguntas e respostas da aula anterior, a gente sempre dá aquela relembrada, aquela revisada, né? Na aula anterior, então, nós estudamos sobre a crucificação e o sepultamento de Cristo, né? Então, temos algumas perguntas aqui para a gente relembrar isso aí. Então, primeira pergunta: onde Jesus foi crucificado? Então, ele foi crucificado no monte fora de Jerusalém. Então, Jerusalém era rodeada por muros, então levaram para fora dos muros e crucificaram ele lá fora, no lugar da caveira, chamado Gólgota, né? Também chamado Gólgota. Segunda pergunta: por que Jesus foi crucificado? O que ele fez de errado para ser crucificado? Bom, ele foi crucificado não porque ele tinha feito alguma coisa de errado, não porque ele tinha pecado, mas ele foi crucificado para morrer pelos nossos pecados, pelo pecado de toda a humanidade, conforme Deus havia prometido desde a época de Adão e Eva. Nós estudamos lá no início do curso. Terceira pergunta: o que Davi escreveu que aconteceria com as mãos e os pés do libertador prometido, né? O que aconteceria com as mãos e os pés dele? Seriam transpassados, né? Cravos enormes transpassariam seus pés e suas mãos para pregá-lo na cruz. Quarta pergunta: por que escureceu por 3 horas enquanto Jesus estava pendurado na cruz? Então esse escurecimento do tempo, né, o dia acabou virando noite por essas 3 horas, era o sinal de Deus que Jesus estava tomando sobre ele o castigo pelo pecado. Né? Que pecado? Pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo pecado de toda a humanidade. Então, naquele momento, na cruz, Jesus estava recebendo sobre ele o pecado de toda a humanidade. Né? Então, ele estava sendo, naquele momento, castigado pelo meu e pelo seu pecado. E o castigo pelo pecado, nós sabemos qual que é o salário do pecado, é a morte. Então Jesus estava morrendo pelos meus e pelos seus pecados. E quando ele estava ali naquela cruz, cheio dos pecados, Deus se separou dele. Né? Então, algo terrível. O que aconteceu de mais terrível, na verdade, foi isso. Foi quando Jesus estava com os meus e os seus pecados ali, sendo castigado pela morte, Deus teve que abandoná-lo, né? Porque Deus abomina o pecado. Ele ama o pecador, ama a minha vida, ama a sua vida, mas abomina o pecado. O pecado nos separa de Deus. Então, como Jesus estava com todos os pecados da humanidade, ele foi separado de Deus, né? E esse escurecimento do tempo, né, o dia virando noite, por essas 3 horas, foi o sinal que Jesus estava sendo castigado por nossos pecados. Quinta pergunta: o que Jesus quis dizer quando falou está consumado? Quando ele deu o último brado e disse está consumado. Então Jesus quis dizer que ele tinha completado a obra que seu pai lhe dera, a obra total, a qual era sofrer o castigo completo para que os pecadores, eu e você, fôssemos libertos do domínio de Satanás, do pecado e da morte, Então, o intuito, o objetivo principal de Jesus crucificado, sendo castigado, sendo morto, era para eu e você hoje sermos libertos do domínio de Satanás, do domínio do pecado e do domínio da morte eterna. Sexta pergunta: se Jesus não tinha pecado, por que então ele foi crucificado? Então já respondemos, Porque ele estava morrendo pelos nossos pecados. Sétima pergunta: por que Deus rasgou o véu do templo de cima a baixo? Vocês lembram que nós estudamos a respeito desse véu quando nós estudamos sobre o templo que que Deus mandou construir?
né? Havia um cômodo que era o cômodo chamado santo, o santo lugar, e depois havia um outro cômodo mais interior que era o santíssimo lugar, ou santo dos santos. E entre o lugar santo e o lugar santíssimo, onde ficava ali a arca, né, da aliança e tudo mais, existia o quê? Uma cortina de pele, um véu, né? O véu do templo, a cortina ali. Então, essa cortina, ela foi rasgada de alto a baixo, foi partida de alto a baixo, né? Então, por que Deus rasgou essa cortina, esse véu, quando Jesus morreu? Para mostrar que ele, Deus, estava completamente satisfeito com o pagamento que Jesus tinha feito e para mostrar que não havia mais necessidade do sumo sacerdote levar o sangue de animais até o lugar santíssimo do templo, né? Então nós aprendemos também que uma vez por ano o sumo sacerdote teria que levar o sangue de animal até o santíssimo lugar e aspergir o sangue sobre a arca do propiciatório para pedir perdão, né, para que Deus estivesse temporariamente perdoando o pecado do povo. Então, quando Jesus morreu na cruz por mim e por você, ele pagou completamente o preço por isso. Então, hoje, ninguém mais precisa sacrificar animal. Hoje, ninguém mais precisa levar sangue até o templo para ser perdoado por Deus. Deus já nos perdoou através da vida e do sacrifício de Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, essas foram aí as perguntas e respostas, nossa revisão da aula 48. E agora nós vamos dar início, então, à aula de número 49, né? Vamos estar orando. Se você ainda não deixou o seu like no vídeo, deixe seu like aí, aproveita agora. Se você ainda não é inscrito no canal Alessandro Moraes Gospel Tech 316, se inscreva e acione o sininho de notificações, tá? O nosso intuito principal desse canal e dessas aulas, desses vídeos, é levar e ensinar a palavra de Deus para o maior número de pessoas, né? É um trabalho missionário, não deixa de ser. Então, nós precisamos da ajuda de cada um de vocês para também estar compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Ok, pessoal? Vamos orar? Se você puder fechar seus olhos, onde você estiver, feche seus olhos. Papai querido e Deus Todo-Poderoso, nós engrandecemos o teu santo e bendito nome, ó Pai. Nós te exaltamos, Senhor, porque tu és o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, Pai. Tu és o Alfa e o Ômega, o início e o fim. Tu és soberano, Pai, nas alturas. Tu estás, ó Pai amado, no controle de todas as coisas, ó Pai. E nós queremos entregar nossas vidas, Senhor, em tuas santas mãos, ó Pai, para que o Senhor continue, Senhor, nos protegendo, nos guardando, nos abençoando, derramando sobre nós, Pai, a cada dia, a cada momento, a tua misericórdia, a tua graça, o teu perdão e o teu amor. Que nesse momento, Pai, esteja junto conosco através do teu Santo Espírito, ministrando em nossos corações, ó Pai, falando conosco, que nós possamos gravar, ó Pai, em nossa alma, em nosso coração, as tuas palavras, que possamos aprender mais sobre ti, Senhor, sobre a Bíblia, sobre esse manual da vida, Senhor. E que tudo que nós estamos aprendendo, toda palavra que nós estamos nos alimentando, ó Pai, que possa se formar dentro de nós um rio de águas vivas, para que possa ecoar para as pessoas que estiverem ao nosso redor, Senhor. Esse é o nosso pedido, esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, pessoal, lição de hoje, lição de número 49, né? É a penúltima lição do nosso curso Alicerces Firmes. Então, a lição de hoje é o significado da morte de Cristo conforme o Velho Testamento. Então, hoje nós vamos aí fazer algumas interligações, né, do que nós já aprendemos nas primeiras lições desse curso, algumas passagens lá do Velho Testamento, certo? O que é o Velho Testamento?
são aqueles livros históricos, são os livros dos profetas maiores, profetas menores, é o Pentateuco, né, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, enfim, toda a história antes da vinda de Jesus como homem para essa terra. Então, esse é o Velho Testamento. Então, nós vamos estar vendo passagens do Velho Testamento e vendo o significado, né, que tinha, a ligação que tinha essas passagens, esses acontecimentos com o que Jesus significa para nós, com o que Jesus iria passar, ok? Então vamos lá. O objetivo da nossa lição é apresentar o significado da morte de Jesus Cristo à luz de passagens do Velho Testamento. Mostrar que o homem é incapaz de salvar a si mesmo e mostrar que a salvação vem pela fé. Essa lição vai nos ajudar a entender melhor o significado da morte de Cristo e ver a necessidade de colocar pessoalmente sua confiança na morte de Jesus Cristo como o único pagamento aceitável pelos nossos pecados. Vocês já pensaram no Velho Testamento como se fosse uma placa de sinalização, né? Uma placa que indica para onde nós devemos ir, para onde que está indo as pessoas, né? Para que nós não nos percamos, certo? Quando a gente vê uma placa de sinalização, geralmente numa viagem, numa estrada, né, indicando a cidade tal, a fronteira aqui, enfim, várias sinalizações, né? Vira à direita, vira à esquerda. Então, essas placas servem para quê? Para nos orientar, para que nós não fiquemos perdidos. Então, o Velho Testamento, a gente pode ver ele como se fosse uma placa de sinalização, né? Deus sabe que todos nós estamos perdidos, mas ele fez questão que o caminho de volta para ele ficasse bem demarcado, né? Então, o Velho Testamento é uma placa indicando o caminho de volta para Deus, né? O caminho de volta para Deus, que foi conquistado através da morte de Jesus, ok, pessoal? Então, o Velho Testamento é como se fosse a placa de sinalização de Deus, pois uma grande parte dos incidentes históricos nele registrados apontam para o nascimento, morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus. Em nossa lição de hoje, nós veremos novamente alguns desses eventos passados e observaremos como eles apontam para o Senhor Jesus e para a sua morte por nós na cruz. Então, primeira passagem aí que nós vamos ver é: Deus matou animais e fez roupas de suas peles para Adão e Eva, né? Então, a primeira morte que a Bíblia nos relata, né, foi a morte desses animais por Deus para que fizesse roupas para Adão e Eva. Então, vocês se lembram do que Adão e Eva fizeram quando pecaram e tomaram consciência que estavam nus, que estavam pelados? E eles fizeram o quê? Vestimentas para eles, para cobrir seus órgãos genitais, de folhas, né? Mas aí, o que Deus fez? Vamos ler lá Gênesis 3, versículo 7. Diz assim: Então os olhos de ambos se abriram, de Adão e Eva, e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si, né? Como se fosse uma roupa. Deus aceitou essas roupas de figueira que eles fizeram? Lógico que não. Deus recusou aceitar o que eles fizeram, porque Deus estava o quê? Ensinando eles que eles não podiam fazer coisa alguma para se tornarem novamente aceitáveis a Deus. Ou seja, eles pecaram, eles erraram, se afastaram de Deus e eles não podiam fazer nada para recuperar essa comunhão novamente.
Se alguém pudesse fazer alguma coisa, esse alguém era e foi Deus. Bom, Deus também quer que nós percebamos isso. Então, não há nada que nós possamos fazer para que nós possamos nos tornar aceitáveis a Deus. Ou seja, ir à igreja, cuidar de nossas famílias, praticar boas obras, ajudar os necessitados, preservar o meio ambiente. Tudo isso são coisas boas que nós devemos fazer, mas nenhuma delas nos tornará aceitáveis a Deus. Você, por acaso, está tentando fazer alguma coisa para tornar-se aceitável, justo perante Deus? Se estiver, precisa entender que o que está fazendo não é mais aceitável a Deus do que aquelas roupas que Adão e Eva fizeram. Então, não importa o quanto nos esforcemos, jamais poderemos nos tornar dignos do céu pelas coisas que nós fazemos pelas nossas próprias mãos. Então, Deus rejeitou as roupas que Adão e Eva fizeram. Em vez disso, Deus mesmo matou animais e fez roupas para Adão e Eva, com a pele dos animais que ele matou. Então, semelhantemente, Deus rejeita qualquer coisa que façamos para nos tornarmos agradáveis e aceitáveis a Ele. Mas porque Ele nos ama, Ele enviou o seu Filho, o Senhor Jesus, para morrer por nós, a fim de que pudéssemos nos tornar aceitáveis a Ele. Né? Então, o que nos tornou novamente aceitáveis a Deus foi a morte e o castigo que Jesus sofreu. Como então uma pessoa precisa agir para com Deus, a fim de que possa ser aceita por Ele, né? Então nós comentamos aqui em cima que fazer coisas boas, como ir à igreja, cuidar da família, praticar boas obras, ajudar necessitados, preservar a natureza, o meio ambiente, não nos leva a ser aceitos por Deus. Nós devemos fazer essas coisas, mas não adianta que nós não vamos nos tornar aceitáveis a Deus por isso. Então, o que que a gente precisa fazer? Né? Qual que é a chave para nós sermos pessoas então aceitáveis a Deus? A chave é essa. Para ser aceito por Deus, uma pessoa precisa, primeiro, admitir que é pecadora e deixar de confiar no que pode fazer. Segundo, depositar sua fé no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, crendo que quando Jesus morreu na cruz e derramou seu sangue, pagou o preço completo com a sua vida por todos os nossos pecados. Então, você precisa fazer duas coisas, querido, para ser aceito por Deus. Admitir que você é pecador, que você está perdido, que você está sob o domínio de Satanás, do pecado e da morte. Segundo, você não pode confiar em si mesmo, confiar na força do seu braço, né? Para que você possa ser salvo, para que você possa ser aceito por Deus. Então, o que você tem que fazer? Coloca a sua fé em Jesus Cristo como sendo o seu único e suficiente Salvador, porque o sangue dele derramado na cruz, na sua morte, foi que pagou o preço para nos unir de novo a Deus, para nos tornar aceitáveis a Deus. É simples assim, então? É simples assim. É só eu admitir, eu reconhecer que sou pecador, que eu não valo nada, certo? Ah, você é uma pessoa ruim. Não, sou pior do que isso. Somos piores daquilo que nós pensamos. A verdade é essa, tá? Por que que Deus me aceitou então dessa forma, através de Jesus Cristo? Se não fosse Jesus, nós não seríamos aceitáveis a Deus de forma nenhuma. Então, se nós reconhecermos que somos pessoas más, pecadoras, e reconhecermos que Jesus Cristo, o sacrifício dele, o sangue dele derramado na cruz, foi o suficiente para me salvar, então estarei salvo. O restante, uma vez salvo, né, verdadeiramente, então o restante Deus faz a obra. Né?
você aprendendo a palavra de Deus a cada dia, você buscando ler a Bíblia a cada dia. Isso tudo vai transformando a sua vida, vai transformando os seus afazeres, vai transformando o seu coração. E aí as coisas boas, né, as boas ações vêm automaticamente. Como nós já dissemos, uma coisa acompanha a outra, né? A fé em Deus, na salvação de Jesus Cristo, tem que ser acompanhado de boas obras e boas atitudes, amor ao próximo. Uma coisa não dá para viver sem a outra. Somente boas obras, somente ajuda ao próximo não te salva. E somente fé em Jesus Cristo e aceitar que você é pecador e não fazer boas obras também não vai te salvar, porque você alguma coisa está errada na sua vida, não está encaixando, não está fechando a conta, entendeu? Então, se você realmente crê em Jesus Cristo, se você realmente crê em Deus, está aprendendo da palavra, é automático você fazer as boas obras. Ok, pessoal? Uma coisa anda junto com a outra, tá? Espero que tenha ficado bem claro isso aí. Então, assim como Deus colocou as roupas que fez sobre Adão e Eva, também perdoará os seus pecados e os meus pecados e irá aceitá-lo como perfeitamente justo perante ele, se você depositar sua fé apenas em Cristo, apenas em Deus. Deus o aceitará não porque você tenha pecado, mas porque o Senhor Jesus, que morreu em seu lugar, não tem pecado. Né? Não é porque você não tem pecado, é porque o Jesus que morreu em nosso lugar não tem pecado. Todos nós somos pecadores. Todos aqueles que confiarem somente em Jesus serão aceitos para sempre por Deus, porque são vestidos ou cobertos pela justiça do Senhor Jesus. Né? Como diz em Isaías 61, 10. Vamos ler aqui. Então, Isaías 61, 10 diz assim: Tenho grande alegria no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. As vestes de justiça. Bom, então esse foi o primeiro, né, ponto aí das roupas de Adão e Eva, dessa parte histórica, que nós vimos aí a simbologia através de Jesus. Então, segundo, Deus aceitou o sacrifício de Abel, mas rejeitou o de Caim. Então, lembra também que nós estudamos essa parte, né? Então, a próxima história que precisamos considerar é a de Caim e Abel, os dois primeiros filhos de Adão e Eva, que foram oferecer sacrifícios ao Senhor. E qual dos dois sacrifícios Deus aceitou? Foi o de Abel, né? Vamos ler aqui Gênesis 4, do 1 ao 5. E diz assim: Adão teve relações com Eva, a sua mulher, e ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse: Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. E depois deu à luz Abel, irmão de Caim. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi agricultor. E aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Então o Senhor se agradou de Abel e sua oferta, mas de Caim e da sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara, né? Ficou carrancudo, como está em algumas versões da Bíblia. Então, por que Deus rejeitou Caim e as coisas que Caim trouxe para ele como oferta, né? Deus rejeitou Caim porque ele se aproximou de Deus à sua própria maneira, conforme suas próprias ideias e não da maneira que Deus tinha ordenado. Deus tinha deixado claro desde o princípio que toda vez que alguém viesse para adorá-lo, deveria trazer um animal,
matá-lo e deixar que o sangue se derramasse. Então Deus disse que fosse feito assim porque sabia que um dia seu próprio filho daria seu sangue para pagar pelos pecados do mundo, né? Então era mais uma simbologia aí com a vinda de Jesus Cristo, a morte de animais e o sangue derramado desses animais para se achegar até Deus, porque um dia, né, Jesus também iria ser crucificado e seu sangue derramado. Então Abel era pecador também, assim como Caim, mas foi aceito por Deus, porque confiou em Deus para salvá-lo e levou o sacrifício de sangue que Deus requeriria. O cordeiro que Abel matou e ofereceu a Deus nos faz lembrar do Senhor Jesus. Vocês se lembram do que João Batista disse sobre o Senhor quando o viu andando em sua direção à margem do rio Jordão? Vamos ler lá, João 1:29, que diz assim: No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João Batista disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, o Cordeiro de Deus, aquele que seria sacrificado, aquele que teria o sangue derramado para poder pagar pelos nossos pecados. Então, Deus aceitou Abel porque este confiou nele e levou a oferta certa. Do mesmo modo, Deus aceitará todo aquele que colocar sua fé no Senhor Jesus e no seu sangue derramado pelos pecados de todas as pessoas do mundo. Então, esse foi um segundo uma segunda relação entre o Velho Testamento e a vinda de Jesus. Terceiro, Deus salvou Noé e todos os que estavam na arca. Então, vocês se lembram de terem lido na Bíblia a respeito de como as pessoas viviam no tempo de Noé antes do dilúvio? Vamos ler aqui Gênesis 6:5. Aí diz assim: O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo desígnio do coração dessas pessoas eram continuamente mal, né? As pessoas estavam de um jeito que não tinha mais cabimento, não tinha mais respeito, né, uns pelos outros, faziam o que dava na cabeça, não se lembravam mais de Deus. Então, por fim, Deus disse que iria o quê? Destruir o mundo através de um dilúvio, porque as pessoas recusaram dar ouvidos às suas advertências dadas através de Noé. Então Deus ainda deu uma chance, né? Mais de 100 anos aí, Noé, ao construir a arca com sua família, também fazia as advertências para o povo se humilhar, para o povo voltar atrás, para o povo deixar de pecar, mas não adiantou nada, né? Gênesis 6:7. O Senhor disse: Farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Né? Deus tinha se arrependido de ter criado tudo que criou. Mas Deus pretendia destruir Noé, que, como Abel, sabia que era pecador e confiava em Deus para enviar um libertador. Né? Deus pretendia também destruir Noé. Vamos ver Gênesis agora, capítulo 6 ainda, do 8 ao 9, depois 13 e 14, né? Vamos ver se vai aparecer tudo aqui. Então, Gênesis 6, do 8 ao 9, está escrito assim: Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. E são estas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Então, Noé era um homem justo e íntegro, desculpa.
Noé andava com Deus, né? Agora o versículo 13 e 14 não está destacado aqui, mas vamos ver aqui se a gente consegue. Então vamos lá, 13 e 14, diz assim: Então Deus disse a Noé: Resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. E eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipreste, e nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Então essa foi a indicação de Deus a Noé, né? O mandamento de Deus a Noé. O que Noé deveria fazer? Então vocês se lembram da quantidade de portas que Deus disse a Noé que colocasse na arca, né? Gênesis agora 6:16. Deixa eu puxar aqui. Opa. Só um minutinho. Aqui, achei. Então Gênesis 6:16 diz assim: Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de meio metro. Coloque uma, né? Não foi duas, nem três. Deus disse: coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro andar na arca, né? Mas quantas portas Deus mandou Noé colocar? Apenas uma porta. Então havia apenas uma única maneira de poderem entrar na arca e serem salvos do julgamento de Deus. Antes do dilúvio começar, Noé e toda a sua família, juntamente com os animais, entraram pela única porta e Deus os fechou lá dentro. Foi Deus que fechou aquela porta, queridos. Não foi Noé com seus filhos que puxaram uma corda e fecharam a porta. Foi Deus que fechou aquela porta. E dentro da arca, eles estavam a salvos do julgamento de Deus sobre o mundo pecador. Todos os que ficaram do lado de fora, né, que não quiseram entrar pela porta da arca, que não acreditaram nas advertências de Moisés, morreram no dilúvio porque recusaram crer em Deus e entrar na arca pela única porta. Então, essa porta dessa arca nos faz lembrar do Senhor Jesus, que ele é o único caminho para a vida eterna. Quando alguém crê que Jesus morreu pelos seus pecados e coloca a sua confiança apenas nele, Deus perdoa os seus pecados e dá a vida eterna. Então não seja tolo como o povo do tempo de Noé, que recusou entrar na arca e ser salvo, ou seja, que preferiu as fanfarras, os prazeres e tudo mais que eles estavam tendo naquela vida. Né? Que a terra poderia dar para eles, que esse mundo poderia dar de prazer para eles, os prazeres carnais que eles estavam sentindo, né? Então eles recusaram ouvir a palavra de Deus a Noé, recusaram-se a se arrepender por causa dos prazeres que eles estavam sentindo. Então não faça como esse povo fez, né? Acredite que o único caminho, o único meio para se salvar é Jesus Cristo. Como assim era com a arca, uma única porta para entrar, o único meio de nós conquistarmos a reconciliação com Deus e a salvação é através de nós crermos em Jesus. Ok, pessoal? Então, 14:6. João 14:6 diz assim: Jesus respondeu: Eu sou, né, o caminho. Então, Jesus não falou, eu sou um dos caminhos. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus é o único caminho que nos leva ao Pai, a Deus. Eu costumo falar que Jesus é a ponte
que nos une a Deus. É a única ponte que nos une a Deus. Certo, pessoal? Então, essa foi aí, né, a comparação entre essa passagem da arca de Noé, do dilúvio, com o que Jesus veio fazer, com o que Jesus é, o tipo de Cristo. Então, a gente fala que a arca era uma tipificação de Cristo, né? Então, tudo isso que nós estamos estudando eram tipificações de Cristo. Estavam, como nós vimos no início da lição, uma placa indicando para Cristo de como seria a vinda de Cristo, como seria a nossa salvação. Então, quando Deus viu o sangue, passou acima das casas dos israelitas, né? Outra passagem que nós já estudamos e vamos ver aí a indicação, indicando para Cristo. Então, outro evento registrado no Velho Testamento que aponta para o Senhor Jesus e para a sua morte pelos pecadores foi quando Deus castigou os egípcios, matando o filho primogênito de cada família, né? Foi a última praga que nós vimos pela qual os egípcios passaram. Então, os israelitas teriam perdido seus primogênitos também, mas Deus providenciou um meio para que eles escapassem, né? Então, nós vamos ver agora qual foi esse meio, o que Deus orientou através de Moisés que os israelitas fizessem para que eles não perdessem seus primogênitos. Então, primeira coisa, eles tinham que ter um cordeiro sem mancha, né? Sem mácula, sem machucados. Então, Deus ordenou que os israelitas escolhessem um cordeiro que estivesse em perfeitas condições físicas, né? Vamos ler aqui Êxodo 12:5. Vamos lá. Diz assim: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito, mas tinha que ser sem defeito. Não podia ter defeito. Então, os cordeiros perfeitos dos israelitas nos fazem lembrar do Senhor Jesus. Jesus nasceu sem pecado, né? Nós já estudamos como Jesus nasceu, através da escolha de Maria, né? Que era virgem, e o Espírito Santo gerou Jesus no ventre de Maria. Então, ela nasceu sem pecado. Jesus nasceu sem pecado, desculpa. Jesus viveu uma vida perfeita. Sendo que Jesus era perfeito, podia ser aceito por Deus como pagamento pelo nosso pecado. Então Jesus era o cordeiro sem mancha. Então, para apressar a morte de uma pessoa que estava sendo crucificada, os guardas romanos costumavam quebrar, né, os ossos das pernas das pessoas que estavam na cruz. Então, isso tornava impossível que a pessoa usasse as pernas para erguer o corpo a fim de ajudá-las a respirar. Então, quando eles quebravam as pernas das pessoas que estavam sendo crucificadas, elas não tinham mais apoio para deixar o corpo suspenso e com isso comprimia, né, como eu já disse, aula passada, os pulmões e as pessoas morriam por falta de ar. Mas João 19, 32 e 33 diz que quando os soldados foram quebrar os ossos de Jesus e dos 2 homens que foram crucificados com ele, um à direita e um à esquerda, Jesus já estava morto, né? Então, Jesus morreu mais rápido que os outros. Então, pelo motivo de Jesus já estar morto, os soldados, perdão, os soldados não quebraram seus ossos, ou seja, ele continuou sendo um cordeiro sem mancha, cordeiro perfeito. Então vocês se lembram de que esta era uma das exigências para o cordeiro da Páscoa? Os israelitas não deviam quebrar os ossos do cordeiro, e assim Jesus cumpriu cada exigência do sacrifício pelo pecado. Então, segundo ponto, né, o cordeiro tinha que ser perfeito e o cordeiro tinha que morrer. Então, os israelitas tinham que guardar o cordeiro até a hora que Deus tinha dito que eles deveriam matá-lo, né? Em Êxodo
12:6 está escrito assim: Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Bom, o cordeiro tinha que morrer e seu sangue tinha que ser derramado para que o primogênito pudesse ser salvo da morte. Então, da mesma forma, era necessário que o Senhor Jesus desse o seu sangue como pagamento pelos nossos pecados. Não há outra maneira de podermos ser salvos do julgamento de Deus sobre os nossos pecados, a não ser pelo sangue derramado de Jesus. Então, o cordeiro tinha que ser perfeito, o cordeiro tinha que morrer. Terceiro, o sangue do cordeiro tinha que ser colocado nos umbrais e na verga das portas. Então, apesar dos israelitas terem matado o cordeiro, recolhido seu sangue numa bacia, como Deus lhes havia ordenado, o filho primogênito ainda teria morrido, a não ser que eles fizessem a próxima coisa que Deus ordenou. Né? E que foi que Deus ordenou? Êxodo 12:7 diz assim: Pegarão um pouco do sangue, né, que estava na bacia, e o passarão nas duas ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Isso nos ensina que o mero fato de sabermos que somos pecadores e que o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados não nos salvará do terrível julgamento de Deus. Né? Os israelitas tinham que passar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas de suas casas para mostrar a Deus que eles estavam confiando no sangue para protegê-los do anjo da morte. Então, da mesma forma, nós que cremos em Jesus Cristo como Salvador, nós temos que confiar pessoalmente em Jesus na sua morte como pagamento a Deus por nossos pecados. Nós temos de crer que aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz foi para nós como indivíduos. Então, Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você. Né? É dessa maneira que nós temos que pensar. Quanto vale a minha e a sua vida? Valeu a morte de Jesus. Então, somente em Jesus podemos encontrar perdão para os nossos pecados. Voltando, nós não podemos fazer nada tão bom para que Deus nos aceite. Nós somos aceitos por Deus pelo sacrifício de Jesus. Quarto, nenhum dos primogênitos dos israelitas morreu. Então, o anjo da morte matou algum primogênito que estava dentro de uma casa onde o sangue foi aplicado nos umbrais e na viga da porta? Né? Êxodo 12:27 diz assim: Respondam, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito? Oh, desculpa, não é uma pergunta, né? É o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Né? Quando o povo viu que todos os primogênitos dos egípcios estavam mortos e os deles não, porque eles obedeceram exatamente aquilo que Deus mandou eles fazer, eles adoraram ao Senhor. Então Deus sempre faz o que ele diz, tá? Não tem erro. Ele disse que iria passar acima de todas as casas onde visse o sangue, e assim o fez. E da mesma forma, você pode ter certeza absoluta de que se você confiar no Senhor Jesus e na sua morte por você, jamais será castigado pelos seus pecados. Então, porque o sangue de Jesus pagou por todos os seus pecados, pode ter certeza de que Deus jamais exigirá um segundo pagamento. Todos os que confiam apenas em Cristo têm a vida eterna. Né? Então, João 3,16 até o 18. Vamos ver aqui se eu
Puxei, tá aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, por Jesus. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Né? Ah, então, Deus cobria os pecados de Israel quando o sangue era aspergido sobre o propiciatório. Né? Então, mais uma passagem que nós vimos ali, a passagem da Páscoa, né? Onde Deus ordenou aos israelitas para fazerem todo esse processo, né? Do cordeiro sem mancha, um cordeiro perfeito, matar o cordeiro, pegar o sangue numa bacia desse cordeiro, passar nos umbrais das portas, né? E depois disso eles comprovaram que o anjo da morte passou e não matou os seus primogênitos. Então, da mesma forma, nós também não seremos mortos eternamente, se nós tivermos o sangue de Jesus sobre nossas vidas, a confiança e a fé no sacrifício de Cristo, tá? Então Deus cobria os pecados de Israel quando o sangue era aspergido sobre o propiciatório, né? É aquela passagem de uma vez por ano o sumo sacerdote ir lá e pedir perdão pelo povo. Então, depois que Deus libertou os israelitas dos egípcios, guiou-os no Mar Vermelho e pelo deserto, até o momento que eles chegaram ao Monte Sinai. E ali naquele monte, Deus lhes deu os seus mandamentos, né? A tábua dos mandamentos. E lhes mostravam que eles eram pecadores, sem esperança de salvação, sob debaixo da condenação da morte. Né? Então foi através desses mandamentos de Deus que os israelitas puderam observar, puderam crer que eles não conseguiam fazer tudo aquilo que Deus pediu, ou seja, eles eram pecadores. Mas porque Deus também é amoroso, misericordioso e bondoso, instruiu Moisés para construir um tabernáculo, né, onde ele se encontraria com seu povo e perdoaria os seus pecados. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo do tabernáculo e aspergia o sangue de um cordeiro sobre o propiciatório, entre os dois querubins, né? Que tampavam a arca ali. Hebreus 9, 7. Vamos ver, vamos ler aqui. Depois Hebreus 10, 2 a 4. Então, mas no segundo, o sumo sacerdote entra sozinho, né? O segundo cômodo, lugar santo dos santos, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados da ignorância do povo. Então, se o sumo sacerdote, entrasse lá no lugar santo dos santos, né, diante da arca de Deus sem o sangue, ele já era fulminado ali mesmo, porque tinha desobedecido. Hebreus 10, 2 a 4. Se isto fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios ocorre recordação de pecados, todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Né? Então, naquela época, era impossível aquele sangue remover de uma vez por todas o pecado. O sangue dos animais não removia de uma vez por todos os pecados dos homens, mas hoje sim. Hoje o sangue de Jesus remove todos os nossos pecados de uma vez por todas. Então, ano após ano, animais eram sacrificados e seu sangue era aspergido sobre o propiciatório no tabernáculo e mais tarde no templo em Jerusalém. Mas o sangue de animais jamais poderia pagar pelo pecado. Essas ofertas apenas apontavam
para o Senhor Jesus, que ainda estava por vir, a fim de prover o único sacrifício completo pelo pecado, dando a sua própria vida perfeita, né? Não vou ler aqui Hebreus de 1 a 10, pois vocês podem ler aí, tá? Hebreus 10, de 1 a 10. Então, vocês se lembram do que Deus fez no templo quando Jesus morreu? Né? O que Deus fez quando Jesus morreu? Marcos 15, 37 e 38 diz assim: Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. E o véu do santuário, o véu do templo, se rasgou em duas partes, de alto a baixo. E esse é o véu que ficava pendurado na frente do lugar santíssimo, no templo onde o sangue do cordeiro tinha que ser aspergido, ano após ano, para cobrir os pecados de Israel. E por que Deus rasgou esse pano em dois? Deus queria que todos soubessem que Jesus havia pagado o preço completo pelo pecado e que não havia mais necessidade de oferecer sangue de animais. O pagamento que Jesus fez foi de uma vez por todas. Como os judeus foram tolos ao recusarem aceitar que Jesus era o libertador enviado por Deus. Como foram tolos por não acreditarem que seu sangue, o sangue de Jesus, tinha pagado completamente por todo o pecado. Provavelmente eles devem ter costurado o véu em frente ao lugar santíssimo novamente e continuando a oferecer sacrifícios de sangue, né? Então o povo ali não se ligou por que o véu foi rasgado, por que Deus rasgou aquele véu, aquele cortiço, aquela cortina que separava um do outro. É porque ele falou: agora acabou. Meu filho Jesus está lá na cruz, morto, e a morte dele, o sangue dele foi o suficiente para que eu perdoasse todos os pecados das gerações passadas e das gerações futuras. Vocês não precisam mais sacrificar animais, vocês não precisam mais trazer o sangue, vocês não precisam mais aspergir o sangue aqui. Mas parece que o povo israelita não acreditou nisso, não entendeu. Então, quão tolos seriam se fizessem aquilo? Pois o preço pelo perdão de todos os pecados já tinha sido pago por Jesus de uma vez por todas. Mas não são as pessoas de hoje em dia tão tolos quantos eles quando tentam salvar a si mesmas através das coisas que fazem, em vez de simplesmente confiar no que Jesus já fez? O que você vai fazer? Vai confiar no que você faz ou no que Jesus fez por você na cruz? Jesus Cristo fez o pagamento completo por todos. Os pecados de todos que creram no libertador vindouro, no templo do Velho Testamento, homens como Abraão, Moisés e Davi foram completamente perdoados, porque Jesus morreu por eles na cruz. Todos que viveram no tempo de Jesus e confiaram nele, pessoas como Mateus, Marcos, Lucas e João, também foram perdoadas por todos os seus pecados e aceitas por ele por causa da justiça do Senhor Jesus. E desde aquele tempo, milhões de pessoas de todos os países do mundo têm olhado para trás, para o que o Senhor Jesus fez quando morreu por eles, e confiaram nele como seu Salvador. Glória a Deus por isso. Bom, pessoal, chegando ao final da nossa lição, testemunho. Eu sou alguém que concordou com Deus que sou pecador e que confiou no Senhor Jesus e na sua morte por mim. E eu sei que tenho vida eterna porque Jesus pagou por todos os meus pecados. Mas não foi apenas por mim que Jesus morreu, foi por você também. Então, se você confiar somente nele e aceitar a sua morte como pagamento pelo pecado, Deus o perdoará e lhe dará vida eterna, assim como fez comigo. Amém, queridos? Então, espero que vocês tenham entendido todos esses fatos históricos que nós, perdão,
que nós aprendemos no Antigo Testamento e que eram o quê? Placas indicativas do que aconteceria com Jesus. Todos esses fatos apontavam para Jesus. Ok, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Deixa eu tomar um golezinho d'água aqui, só um minutinho, por favor. Estamos a 1 hora aí, né, pessoal, de aula, então a garganta seca mesmo. Mas enfim, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado grandemente essas palavras de Deus. Através dessas palavras, terem confiado ainda mais no sacrifício de Jesus, que ele fez por mim e por você, e ter entendido, né, de uma vez por todas, que para nós sermos salvos, basta termos fé em Jesus Cristo, né, confiar nele como nosso único e suficiente Salvador. E através dessa fé, através dessa comunhão, nós começarmos a viver a vontade de Deus para nossas vidas. Ok, pessoal? Então quero estar agradecendo você que ficou comigo até agora e quero estar orando juntamente com você para nós encerrarmos mais esta lição, mais esta aula, ok? Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esta aula, por mais estes ensinamentos que o Senhor veio trazer direto aos nossos corações. Que nós possamos, ó Pai, entender de uma vez por todas, Senhor, que o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, veio, Pai, realmente a este mundo, a esta terra, para que nós pudéssemos ter a salvação, para que pudéssemos ter perdão aos nossos pecados, para que pudéssemos ter a vida eterna. Muito obrigado, Pai, por tudo, Senhor, que o Senhor passou. Muito obrigado, Pai, pelo seu sacrifício, Senhor. Que a cada dia o Senhor continue derramando sobre a minha vida e sobre a vida de cada um que está aqui, vendo e ouvindo e aprendendo essa lição. O teu amor, a tua misericórdia, a tua graça e o teu perdão. Que possamos ter uma semana, Senhor, de vida com saúde. Possamos ter uma semana de vida com vitória, Senhor. Abençoa e visita aqueles que estão nos leitos dos hospitais, Senhor. Aqueles que estão se recuperando, Pai, das doenças e principalmente da dengue e do Covid, ó Deus. Que o Senhor possa restaurar essas pessoas, ó Senhor, conforme a tua vontade, Senhor, conforme o teu plano, Pai. Muito obrigado por tudo, Jesus. Que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por tudo. E até a semana que vem, a nossa última aula, aula número 50, nosso curso Alicerces Firmes. Um grande beijo para todos e que Deus continue abençoando a cada um de vocês.